Senhor presidente, senhores vereadores, em nome do meu amigo e irmão Yuri, eu saúdo a todos que aqui estão presentes. Em nome da minha amada esposa Rosa, eu saúdo a todos e a todas que não estão aqui presentes, mas estão de alguma forma nos acompanhando. Senhores, Arismar, meu amigo, futuro colega, advogado, ele, com a sua eloquência que lhe é peculiar, ele abordou o tema da guerra em Israel. E eu preciso, Arismar, com a máxima vênia, fazer alguns contrapontos às suas colocações. A Bíblia diz, e a Bíblia é o livro sagrado para aqueles que se consideram cristãos, e eu me considero. Ela diz: oremos pela paz em Jerusalém. Não é isso mesmo, Carlinhos? E quando fala em Jerusalém, se estende não apenas a cidade, mas todo o Estado de Israel. E o que é o Estado de Israel, senhores? No livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Deus se dirige a um homem chamado Abraão, que morava numa cidade por nome Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque, e diz: Abraão, saia desse lugar, saia de entre os seus parentes, a Bíblia usa o termo parentela, e vai para uma terra que eu te indicarei, e ali eu terei uma aliança contigo. E assim Abraão vai e ocupa a terra que hoje é o Estado de Israel, e cumpre-se assim uma promessa de Deus. Abraão ocupou aquela terra, e o tempo se passou, senhores. Aquele povo, a história é longa, não posso contar toda, mas aquele povo se tornou escravo no Egito durante 430 anos, até que Deus levantou um outro homem por nome Moisés, para que tirasse o povo daquela escravidão e reconduzisse a terra prometida a Abraão. E assim aconteceu. Moisés conduziu aquele povo, o povo chegou novamente àquela terra que a Bíblia diz que mana leite e mel. Essa história, para aqueles que acreditam na Bíblia Sagrada, é uma história interessante. Para os outros, ouçam apenas como uma história, mas ouçam. E aquele povo ali habitou, senhores, por muitos e muitos anos, sempre perseguido, dominado pelas grandes nações bélicas da antiguidade, até que o Império Romano dominou o Estado de Israel, e no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, ele invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, e aquele povo foi expulso, foi a diáspora. O povo judeu começou a ser expulso da tua terra, expulso da terra que Deus lhe prometeu. Mas, senhores, quando Deus faz uma promessa, a promessa de Deus se cumpre. Aquele povo foi expulso por vários países do mundo, até aqui no Brasil eles vieram, até que veio a Segunda Guerra Mundial. Um homem sanguinário por nome Adolf Hitler resolveu exterminar os judeus da face da terra, acontecendo assim um holocausto, Ranulfo, na Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus foram mortos de forma bárbara, de forma atroz. Mas Deus cumpre a sua promessa. E devido àquela barbaridade do holocausto na Segunda Guerra Mundial, a ONU se reuniu em 1948 para votar uma resolução onde fosse criado o Estado de Israel, ou seja, o povo judeu voltasse à terra que Deus um dia prometeu a Abraão. Aquela votação, senhores, estava empatada. Empate nos votos, Ranulfo. Até que coube a um brasileiro, foi um brasileiro, um homem daqui, da nossa terrinha, chamado Oswaldo Aranha, dar o voto de Minerva. O que é o voto de Minerva? É o voto que decide. Coube a um brasileiro, Arismar, dar aquele voto que decidiu. Estava criado o Estado de Israel e o povo judeu tinha o direito de voltar à terra prometida, porque afinal a promessa de Deus se cumpre. O povo voltou, porém aquela terra, ela já estava cercada e dominada por muçulmanos. Afinal, o islamismo já existia, Maomé já tinha surgido, já tinha criado a religião islâmica. E ali veio o conflito, Arismar, porque os palestinos, e esse nome foi dado pelos romanos em 70 depois de Cristo, quando expulsou os judeus, para humilhar os judeus, eles deram o nome Palestina, que Palestina significa Filisteia, que eram os inimigos de Israel, botou o nome de Palestina. Foram os romanos que fizeram isso. Mas o povo estava de volta, mas cercado de inimigos. O que é Israel hoje? É uma ilha de judeus cercada de árabes, de muçulmanos por todos os lados, onde esses árabes, na sua maioria, têm um objetivo: eliminar o Estado de Israel. E qual é o grupo mais feroz e voraz nessa determinação? É justamente o Hamas.
E o que é o Hamas? É o grupo, não um braço armado, como Vossa Excelência falou, mas um grupo terrorista na sua essência, que diz abertamente: nossa função aqui na terra é eliminar Israel, matar todos os judeus. Isso é o Hamas. Na faixa de Gaza, que é uma faixa de terra pequena, de 12 quilômetros de largura por 40 de extensão, ali habitam um pouco mais de 2 milhões de palestinos, povo realmente sofrido, povo realmente que tem suas necessidades básicas, porém está sendo dominado há vários anos pelo Hamas. E o Hamas, ele lançou essa incursão sobre Israel, milhares e milhares de mísseis para matar os judeus, invadiram os judeus por terra, por ar, sequestraram vários judeus, inclusive vários brasileiros, a exemplo do pai de Alok, né? E queridos, o Hamas é financiado pelo Irã, muito dinheiro chega ali, porém o Hamas não se preocupa com a alimentação do seu povo, com o remédio para o seu povo, tudo que chega ali eles querem apenas armas, só armas e munições para destruir os judeus. Armas e munições. O Hamas, ele usa o povo da Palestina como escudo humano. Quando ele sabe que ali tem um prédio onde estão armazenadas munições, ele enche de população civil, para que quando a Israel justamente atacar, eles falarem: mataram civis. Então, infelizmente, Arismar, a conversa vai um pouco além do que você diz. Mas eu não vou me estender, afinal isso é um debate geopolítico, e esse aqui não é o fórum adequado para isso. Mas eu peço aos senhores, enquanto cristãos, que orem por Israel, orem por Jerusalém, orem pela paz em Jerusalém. No mais, é pedir a Deus que nos ilumine e que esta guerra, ela não se prolongue muito por vários fatores, pela morte de civis inocentes e também porque uma extensão dessa guerra pode envolver todos os países árabes. Envolvendo os países árabes, envolve os Estados Unidos, que já estão mandando porta-aviões e tropas para ajudar Israel, e isso pode se configurar em uma terceira guerra mundial, porque a Rússia vai se aliar aos países árabes, a China também. Então que Deus tenha misericórdia, porque direta, indiretamente ou indiretamente essa guerra pode nos atingir. Então façamos o que a palavra de Deus diz, creiam ou não creiam, mas orem pela paz de Israel. Que Deus abençoe a todos.